A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais uma pré-aula da classe de jovens. Hoje chegamos a um novo trimestre, né? A abertura de um novo trimestre. Estamos estudando o plano perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. A revista desse trimestre, o primeiro trimestre de 2026, é escrita pelo pastor Marcelo Oliveira, ele que é ali da cidade de Doutor Augusto Vasconcelos, no estado do Rio de Janeiro, escreve, né, para a CPAD, trabalha também na CPAD. O Marcelo Oliveira, então, escreve aqui uma revista e também o livro de apoio que você pode adquirir nas melhores livrarias aí do ramo. Você que é aqui de Joinville pode procurar a nossa loja da Bíblia. Então você encontra ali muitos materiais e subsídios tratando a esse respeito da soteriologia, a doutrina da salvação. E você pode procurar o departamento da Escola Bíblica Dominical e encomendar ali o seu livro, O Plano Perfeito. Então vai chegando aí junto com as lições, né, lição de mestre, lição de alunos, também temos a possibilidade de encomendar o livro de apoio do trimestre. Então, faça isso. Fica aqui já essa primeira dica para você, né? Busque materiais, busque livros, busque dicionários bíblicos que tratem a respeito, então, da soteriologia. Porque nesse trimestre nós vamos, então, estudar aqui 13 lições que vão abordar as doutrinas da salvação. Esse é um ponto interessante. Quando se fala em salvação, nós não estamos falando de uma única doutrina, é um conjunto de doutrinas que tratam a respeito da salvação, que é basicamente o tema principal, né? Como diz aqui o título do livro, né? A mensagem central das Escrituras. Então, é a mensagem da salvação. E aí você tem a eleição, a justificação, a regeneração, a santificação, a glorificação, a adoção, né? São várias doutrinas, então, que estão envolvidas na doutrina da salvação. Então, por isso, o correto mesmo é nós chamarmos de as doutrinas da salvação, né? A soteriologia estuda as doutrinas da salvação. E tudo isso vai ser visto, então, nesse trimestre, que o nosso grupo de professores já está alinhando, né, a escala aqui de quem vai lecionar cada uma das lições, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com os vídeos aqui do canal da IAD EBD. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve aí no canal IAD EBD para acompanhar e conferir todos esses materiais e subsídios que serão disponibilizados para você aqui também em 2026. E a nossa lição, então, que abre este primeiro trimestre de 2026, tem como título O Sentido Bíblico da Salvação. E aqui você pode fazer com seus jovens uma primeira dinâmica, né, para você iniciar aqui essa aula, já que vai se estudar o semestre todo a respeito de salvação, mas com atenção especial nessa revista, nessa lição, né, na lição desta semana, porque ela abre, então ela introduz esse assunto do que é a salvação no Antigo Testamento, como que ela se revelou e como que ela se manifesta, então, a partir de Jesus, né, através de Jesus. Então, para início de conversa, para início de aula, você pode fazer essa dinâmica que vem ali das metodologias ativas, que se chama o que eu sei e o que eu aprendi. O que eu sei é o conhecimento que o teu aluno já tem. Então ele vai trazer ali o conceito de salvação. Você pode colocar no quadro, né? Aí você pede para que ele traga ali uma caneta, um papel. Isso é um hábito, inclusive, que precisamos desenvolver nos nossos alunos, né? Eles sempre trazerem ali uma caneta, um lápis para fazer as suas anotações. E você vai pedir então para eles o que é salvação para você? O que você acha que significa salvação? E peça para que ele responda em rápidas palavras. Questão ali de 1 minuto ou 2 minutos, né? Cronometre, dê um tempinho ali no relógio, deixa aquele silêncio na sala para que um não pergunte para o outro, né? E coloque assim, o que eu penso que é salvação? E aí cada um deles pode escrever. Você pode, inclusive, fazer perguntas, né? Se Jesus é o Salvador, né, do que ele nos salva? Né? Jesus veio salvar-nos exatamente do quê? Então, esse contexto, podemos dizer assim, né? Você questiona, deixa ele refletir, e aí deixa ali 1 minuto ou dois para que ele responda, e marque, né, em algum lugar ali um papelzinho. Eu, inclusive, já fiz essa dinâmica utilizando aqueles post-its. E é bem interessante, né? Você faz ali no post-it, então eles colocam, e aí você pode colocar no quadro, em algum lugar, ali, em algum espaço, né? Eles vão lá e colam os seus post-its com a sua definição, então, dessa palavra. No caso nosso aqui, a salvação. E aí, no final da aula, você vai continuar essa dinâmica, né? Você vai voltar para aquele conceito inicial, depois que você fez a aula, e vai dizer para ele agora, o que você sabe sobre salvação? Então, por isso que é o que eu sei e o que eu aprendi. O que eu sei, ele escreveu e colocou ali no post-it. E agora, o que eu aprendi nessa aula a respeito de salvação?
e aí ele vai poder fazer um novo conceito, né? Formular um novo conceito a respeito de salvação. Será que é a mesma coisa que ele vai escrever, que ele já sabia? Ele aprendeu algo ali? Então eu acho essa dinâmica bem interessante quando você vai introduzir um assunto novo, e na primeira aula é sempre um momento bacana para fazer isso, porque você consegue fazer várias coisas. Entre elas, você consegue medir o conhecimento que ele já tem. Né? Qual é a visão de salvação que o seu aluno já possui? Através daquilo que ele escrever ali nesse primeiro momento. Você consegue medir também o quanto eles têm aprendido nas suas aulas, o que ele consegue aprender e compreender daquilo. Porque quando ele faz a segunda formulação, quando ele faz o segundo conceito, se você deu uma boa aula, né, você conseguiu fazer com que ele tenha mais ideias. Então, tu vai ter aumentado a compreensão dele e o papelzinho da segunda resposta certamente vai ter mais coisas escritas. Né? Então, isso é uma forma que na pedagogia é chamada de aprendizagens visíveis, né? Tornar visível ao professor, ao próprio aluno, o quanto ele aprendeu durante aquele momento ali de aula. Enfim, né, tem vários benefícios aí que esse tipo de dinâmica ele pode fazer. Até para você quebrar um pouco o gelo, sair um pouco daquela rotina, né? Porque às vezes chega ali, você já vai para a aula expositiva, acaba sendo um pouco enfadonho ali no começo da manhã, né, você fazer isso. Então, ao ele escrever, aí você pode pedir para que um ou dois leiam as suas respostas também, então você provoca uma interação ali. E se você quiser melhorar ainda, né, aprofundar mais, a segunda parte dessa dinâmica, então no final da aula, você pode fazer em duplas, ou quem sabe até em grupos, né? Divide ali em trios, duplas, e pede para que eles agora elaborem coletivamente o que eles aprenderam naquela aula do que é salvação. Então isso com certeza já pode servir também como um momento de fechamento da sua aula, né, uma conclusão da sua aula, e provocando essa interação ali entre os alunos. Isso tudo é muito benéfico para o processo de ensino-aprendizagem. Muito bem, dito isso, né, dada essa dica, essa orientação pedagógica aqui, é interessante que você faça com eles também a leitura do texto bíblico, e dessa vez são vários pontos aqui, são várias passagens, né, em Juízes, 1 Samuel e também no Evangelho de João, famoso texto áureo da Bíblia, João 3:16. Então essa parte aqui também pode ser envolvida numa dinâmica, né? Você pode preparar aqui, fazer com seus jovens essa parte da leitura bíblica. É muito importante porque nós estamos numa escola bíblica dominical. Então precisamos sempre o máximo possível fazer as leituras da Bíblia, conforme elas vão aparecendo no texto também, principalmente nesse trimestre agora, que é uma lição que traz, né, uma carga teológica muito maior. Então é muito importante que você faça essa conferência dos versículos bíblicos, das citações bíblicas, conforme eles forem aparecendo. Então você já pode instruir os seus jovens, né, para que, conforme você vai explicando, assim que eles veem na lição um versículo, então alguém já procura ali, já deixa pronto, chegou naquele momento, a pessoa já está pronta para fazer a leitura. Isso tudo com certeza vai servir de bênção aí para a sua classe. Muito bem, mas o contexto da lição aqui, o conteúdo da lição, primeiro tópico, o conceito bíblico de salvação. Então, compreender o conceito da palavra salvação é essencial para entendermos essa doutrina bíblica tão importante. Então, a palavra salvação, o comentarista inclusive vai colocar aqui que ela vem do verbo grego sozo, que significa salvar, né, de onde vem então a soteriologia, que é a doutrina da salvação. E esse salvar, salvamento, livramento, ele tem algumas aplicações, né, dentro dessa essência aqui da palavra. Então, na maioria das vezes, no Novo Testamento, ela aparece com o sentido de perdão dos pecados. Mas no Antigo Testamento, ela era livramento. Então, salvação era você ser salvo de alguma situação. Porque a revelação bíblica ela é sempre uma revelação progressiva. No Antigo Testamento ela era apresentada de uma forma mais pequena, podemos dizer assim, né? E depois ela vai sendo ampliada. Então no Novo Testamento você sempre vai ver essa palavra no sentido de perdão dos pecados, porque já se entendeu que Jesus é o Salvador. O Jesus é o Salvador que veio nos salvar do quê? Que você salva alguém de alguma coisa. Então ele veio para nos salvar, para nos libertar do pecado e das consequências do pecado. As próximas lições, inclusive, acho que se eu não me engano, já a próxima lição de número 2, vai tratar a respeito do pecado. Para mostrar então do que realmente nós precisamos ser salvos. E esse pecado ele nos aprisiona. O pecado ele faz com que nós fiquemos escravos. E Jesus vem então a salvação para nos salvar, para nos livrar do pecado e das consequências dele, né? As consequências como a morte eterna, né? O afastamento eterno da presença de Deus. Então, isso é no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento, se você for olhar lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden,
Então, no segundo subtópico, trata, né, do Antigo Testamento, você vai encontrar aqui duas palavras, que é Natsal e Yasha. E ambas trazem aqui um significado de livrar ou salvar, podendo se referir a aspectos naturais, jurídicos ou espirituais. E aí você vai lá para o Jardim do Éden, né, para a serpente ali, e ali você já tem o chamado proto-evangelho, onde Deus fala que algum dia, né, da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? Não é bem assim que o contexto bíblico fala, né? Mas de uma forma figurada, né? É aquele que faria realmente, traria então a salvação. E essa salvação, então, nesse sentido mais espiritual. Mas é o proto-evangelho, é o início de tudo. Então, aquilo, de alguma forma, ele vai sendo trabalhado, ele vai sendo progressivamente mostrado para as pessoas através da Escritura. E aqui, por exemplo, da questão jurídica, né? Então, chega esse momento ali do Êxodo, né? De onde Moisés, né? A lei mosaica, e eles estão organizando a nação. Como que eles vão mostrar aquele aspecto espiritual, sendo que o povo não tem ainda uma compreensão? Então, eles partem para os símbolos. Então, eles partem para os sacrifícios de animais que simbolizavam, que prefiguravam a figura do Salvador que viria realmente libertar dos pecados. Então, veja, é uma construção progressiva, né, que vai acontecendo ao longo de todo o Antigo Testamento até chegar nessa compreensão aqui de Deus encarnado, Jesus morrendo para nos libertar do pecado. Então, no Antigo Testamento, nesse segundo tópico, importante você trabalhar com essa questão dos verbos aqui, e do seu sentido, né? Desse conceito de salvação, então, como um aspecto natural, jurídico e também espiritual. E no sentido jurídico, é interessante talvez abordar a palavra redenção. Então, são alguns verbos, algumas palavras aqui que têm a ver com a salvação. Então, quem era o redentor? Num sentido jurídico aqui do Antigo Testamento. Aí você pode lembrar ali da história de Ruth, né? Ruth e Noemi, que tem essa figura do Redentor. O Redentor era alguém que, ao ficar a pessoa endividada, ele ia lá e comprava, porque das pessoas ao ficarem endividadas acabavam muitas vezes sendo escravizadas, né? A escravidão por dívidas, a famosa escravidão por dívidas da antiguidade. Mas o Redentor era uma figura que ele poderia ir e redimir aquela família, fazendo o quê? Ele pagava aquela dívida, aquilo que estava impedindo aquela família de ter a liberdade novamente, e trazia de novo aquela família para a para sua casa, para sua terra, enfim, né, para a liberdade, podemos dizer assim. Então essa é a figura do redentor, do remidor, que existe lá no Antigo Testamento. É por isso que o Boaz, né, ele era alguém que poderia remir na história ali de Ruth e Noemi, ele poderia remir ela, mas ele diz, precisamos cumprir a lei. Então tem um outro parente aí que está mais próximo, então digamos, ele é o redentor, o remidor. Se ele falar que não vai, né, que ele não quer, que ele abre mão, então eu posso assumir essa incumbência. Então essa é a figura do Redentor, a figura da redenção. Mas tudo isso, veja, irmãos, está apontando para Cristo que lá na cruz do Calvário vai remir, vai pagar um preço alto, né, um preço de sangue, para que através disso a gente fosse remido, a gente fosse comprado de volta, para que nós fôssemos mais uma vez livres da escravidão do pecado, da escravidão da morte, da escravidão de Satanás. Então, tudo isso você pode abordar de forma, claro, organizada. Eu estou aqui hoje fazendo uma breve introdução, né? A ideia de uma pré-aula é te dar ideias, né? Lançar ideias, e a partir daqui você pode ir aprofundando aquilo que você acha interessante aplicar aí na sua classe. O subtópico 3 trata de Deus como Salvador de Israel. A gente vai ver então no início da história do povo, aqui no livro de Êxodo, Deus agindo como um libertador de Israel, libertando eles lá do Egito, lá das mãos de Faraó, e através de Moisés, né, Deus vai libertar o seu povo da escravidão do Egito. Depois, no livro de Juízes, na continuação, a gente vai ver que Deus continua a levantar líderes políticos e líderes militares, que com a ajuda do Espírito Santo, em quase todos eles, ou em praticamente em sua totalidade, você vai ver que veio o Espírito do Senhor sobre Otoniel, sobre Sansão, sobre Gideão, sobre todos os juízes, né? Eles faziam aquilo na força do Espírito Santo. Então o Espírito do Senhor vinha sobre eles. Então, usados por Deus, ungidos por Deus, aqueles líderes livravam Israel dos seus inimigos. Então, a libertação, a salvação, ela vinha de Deus, através de uma pessoa ungida, um juiz, e ele fazia essa libertação, né, ou essa salvação num sentido aqui físico.
Então, o Antigo Testamento, diz aqui o pastor Marcelo Oliveira, deixa claro que ele salvava não porque o povo merecia, mas por causa da sua aliança e da sua misericórdia. O termo salvação aparece muitas vezes ligado a um livramento real e imediato, como escapar da morte, dos inimigos ou da escravidão. É nesse contexto que Deus intervém com poder para salvar o seu povo. Então, revelação progressiva. Salvação no Antigo Testamento era entendida dessa forma. Mas conforme vai se desenvolvendo as escrituras, o, o conceito bíblico ele vai sendo ampliado. Aqui no segundo tópico, Deus levanta salvadores para o seu povo, ele vai trabalhar ainda um pouco com essa ideia que nós já mencionamos aqui nessa introdução, né? Com três pessoas aqui. Os juízes, no subtópico 1, pessoas usadas por Deus para salvar. Depois, no subtópico 2, Samuel, salvação pela liderança espiritual. E no terceiro subtópico, Davi, Deus salva por meio da confiança em Deus. Mas todos eles, esses líderes, esses salvadores, num sentido físico. Mas a partir da pregação dos profetas, e talvez já entre um pouco aqui nessa questão do próprio Samuel, né, que é a salvação pela liderança espiritual, mas principalmente a partir dos profetas, começa a se revelar uma nova faceta da salvação, não mais como apenas um livramento momentâneo de um perigo real, imediato que tinha ali, mas de um aspecto futuro. Tanto que aí quando Jesus nasce, cumprindo as profecias, né, a gente vai ler ali o Evangelho de Mateus, muito do nascimento de Jesus, a gente acabou de passar o Natal agora, e muito do nascimento de Jesus, quando você lê aqueles textos, você vê Mateus escrevendo, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então ele está sempre fazendo essas conexões com o Antigo Testamento, porque a partir dos profetas, Deus começa a mostrar, olha, a salvação que eu tenho para vocês, a aliança que eu tenho com vocês é para ser uma aliança eterna. Então a salvação não é para ser algo imediato, real, aqui, nesse momento, né, momentâneo, mas eu tenho uma salvação maior. E aí, quando Jesus nasce, olha o que diz aquele ancião, né, ao qual recebe ali Jesus e apresenta. Diz, agora já posso me despedir, né, já pode morrer o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação. Então, a salvação que eles estavam esperando agora, já não mais limitado a esse sentido físico, embora muitos judeus daquela época ainda tinham essa visão limitada. Tanto que eles queriam Jesus como um libertador, como um dos juízes, como um rei, né, filho de Davi, mas alguém que ia libertar do jugo dos romanos. E Jesus vem e fala, não, na verdade o meu reino é eterno, né, o meu reino é celestial, é espiritual, e muitos dos judeus, infelizmente, não conseguiram compreender esta verdade. Mas isso tudo está dentro, então, dessa questão da revelação progressiva. Bom, esse segundo tópico, irmãos, vejam que eu já comentei aqui quais são os três subtópicos. Eu acho aqui um momento muito interessante para você fazer uma dinâmica de grupo com os seus jovens. Então, você pode dividir eles aí, dependendo do tamanho da sua turma, né? Divide em três grupos ou em duplas e atribui esses tópicos aqui para eles. Para quê? Para que eles procurem, dentro desse, façam a leitura, né, do seu tópico aqui, e procurem conexões com a realidade, conexões, né, aplicações com o nosso contexto. Por quê? Porque é importante que o jovem veja a Bíblia, né, a palavra de Deus, não apenas como uma coletânea de contos, de situações que aconteceram no passado, mas como algo que pode trazer experiências que podem ser aplicadas nos dias de hoje. Então você vai pedir para que eles leiam os seus tópicos, né, estudando aqui sobre os juízes, sobre Samuel e sobre Davi, e perguntando a eles, né, colocando uma pergunta base assim, né, como que a história desse personagem se conecta com a nossa vida? Né, qual é a aplicação prática que a gente pode fazer a partir desse personagem? Então você deixa eles ali uns 5 minutos conversando sobre isso, e no final do tempo você diz, agora, cada um dos temas aqui, vem aqui uma dupla, um grupo, e vai apresentar, vai falar, vai expor em questão de 1 minuto ou 2 minutos essa aplicação prática que eles obtiveram ali. E aí você, claro, vai ajudando, vai conduzindo, né? Você como professor precisa estar no controle disso. E em 10 minutinhos aqui você conseguiu vencer esse tópico, se conseguiu extrair dali uma aplicação prática, e eu tenho certeza que isso aqui vai servir de bênção aí na sua classe também para dar aquela animada, né, aquela incentivada ali para que eles falem também, participem um pouquinho. A aula não pode ser apenas um monólogo, né, onde só o professor fala e o aluno está ali só absorvendo, né, ouvindo. A moderna pedagogia, né, o processo de ensino-aprendizagem, ele exige essa interação, essa participação. O aluno aprende muito mais quando ele participa,
quando ele interage. O professor não é o dono do conhecimento. O professor é meramente o mediador, aquele que está ajudando, né, construindo uma ponte entre o aluno e o conhecimento. Mas quem precisa atravessar essa ponte é o aluno. Então, quanto mais atividades práticas você fizer, instigar o seu aluno a pensar, a falar, a interagir, mais sólido vai ser esse conhecimento, mais sólida vai ficar essa formação aí do seu aluno. Então, deixo essa dica aqui para que você faça no tópico 2. Mas, se você quiser também, né, pode ler tópico a tópico aqui e fazer os seus devidos apontamentos, né? Mas eu acho interessante também você instigar os seus jovens para que eles busquem no tópico essas aplicações práticas. E por falar em aplicação prática, chegamos ao tópico 3, o sentido pleno da salvação em Cristo. E esse é o momento ideal, então, para que você faça o fechamento dessa questão, dessa revelação progressiva, e você pergunte ali aos seus jovens se hoje eles estão vendo realmente a salvação no seu sentido espiritual, ou se muitas vezes eles ainda estão vendo a salvação como naquele sentido lá do Antigo Testamento do passado, como um livramento, uma libertação apenas momentânea. Porque no caso dos juízes, né, de vez em quando o povo precisava de levantar um novo juiz, um novo libertador. Passado o tempo daquele juiz, daquele governo, mesmo o próprio Samuel, né, que foi talvez aqui um dos maiores juízes ali que teve, né, e já fazendo aquela transição ali para a monarquia, e mesmo no período dos juízes, né, então sempre o povo acabava precisando de um salvador de novo. Então, hoje que nós já temos Jesus, o Salvador prometido, hoje que nós temos aqui, como diz o tópico 1, né, do livramento físico à salvação eterna, a gente já tem esse conhecimento que a salvação não é só o livramento físico momentâneo. Ainda assim, existem pessoas que têm Jesus como um salvador momentâneo, como um salvador físico. Então há tantas teologias por aí, como a teologia da prosperidade, que apresentam Jesus apenas como aquele que pode te libertar da pobreza, te libertar do sofrimento material, que pode te aliviar suas dores, as dores físicas, né? Hoje também aí a teologia coach, ela entra muito dentro dessa questão das doenças da alma, né? E a gente sabe que existem, a gente sabe que isso é um ponto importante de alívio de sofrimento que precisa ser buscado, e Deus certamente tem solução para isso. Mas não é só isso. A salvação, ela é uma salvação eterna. A gente precisa ter essa visão, esse pensamento de eternidade. Então, é um tópico ideal aqui para que você consiga refletir aí com seus jovens essas questões. Como é que está o planejamento deles para o 2026? Como é que estão os seus projetos? Eles estão pensando apenas nesse sentido físico, nesse sentido terreno, ou eles estão também pensando nas coisas eternas? Porque a salvação, ela precisa ter essa conotação escatológica, né? Essa conotação de eternidade aqui. Então, nesse sentido, queridos, é um tópico ideal para você fazer essa reflexão, né? Meditar aí com eles a respeito de que, por mais que hoje Jesus já se revelou como um Salvador eterno, um Salvador prometido aqui, um Salvador espiritual, para mudar de novo aquela ligação com Deus e os homens que havia sido rompida lá no Jardim do Éden, por mais que Jesus seja isso, mas muitas pessoas ainda querem ver a eles apenas como um abençoador, como alguém que vai trazer prosperidade, como alguém que vai trazer uma cura física, uma porta de emprego, e Jesus é muito mais do que isso. Tudo isso fica por aqui. Daqui a 70, 80 anos, no máximo, né, eu, por exemplo, né, não pretendo estar aqui, né, espero com graça que a gente seja transportado às mansões celestes muito antes disso, né, esperamos com ansiedade, né, ansiosamente, a vinda do nosso Senhor, o arrebatamento da igreja. Mas caso o arrebatamento não aconteça daqui a 70, 80 anos, invariavelmente, né, fatalmente, eu não estarei mais aqui, porque aí eu já estaria com mais de 120 anos. Eu acho bastante improvável que isso aconteça, né. E então, na verdade, o nosso tempo de vida aqui ele é limitado, ele é curto, e se a gente ficar pensando apenas nisso, né, fazendo projetos apenas para isso, nós vamos ser, como diz a Bíblia, né, os mais miseráveis dos homens, né, se a gente tiver apenas essa visão. Então a gente precisa ter esse pensamento em eternidade. E início do ano, primeira lição do ano, está aqui um momento interessante, né, para você fazer essa reflexão com os seus jovens. Talvez todos eles já sejam salvos. É também uma oportunidade para isso, né? Se você tem jovens que frequentam aí, mas ainda não se decidiram por Jesus, jovens que ainda não se batizaram, né? Você pode utilizar essa lição para formular esse convite a eles, né? Levar eles a essa necessidade
verem essa necessidade de aceitar a Jesus como Salvador, de se batizar para ter um compromisso maior com o Senhor, com a igreja, e também, por que não, fazer um projeto de um 2026 mais voltado para as coisas eternas do que para as coisas terrenas, do que para as coisas materiais. Planejamento no início do ano é muito importante, mas a gente também não pode esquecer desse planejamento da vida espiritual. A gente precisa não descuidar de Deus. E eu quero encerrar esta lição, o ponto importante aqui que a lição nos traz, né? Em Jesus, a salvação vai além do livramento físico. Ela nos transforma por dentro, nos perdoa, nos dá uma nova vida em Deus. A salvação em Cristo começa agora, muda quem somos, nos reconcilia com Deus e nos prepara por uma vida eterna, onde a morte não terá mais poder. Então a salvação não é algo apenas momentâneo. A salvação ela envolve a santificação, que é algo progressivo, ela envolve a glorificação, né, que será lá em termos escatológicos. Então ela tem uma perspectiva muito grande. Ela é a mensagem central realmente da palavra de Deus. E isso, queridos, é o que nós vamos então estudar aqui nesse trimestre. A conclusão nos traz isso. Salvação é um tema central em toda a Bíblia. No Antigo Testamento vemos Deus livrando seu povo dos inimigos. No Novo Testamento, essa salvação alcança uma nova dimensão. Precisamos compreender esse plano divino como algo contínuo e progressivo. Então, eu convido você a continuar assistindo aqui as nossas pré-aulas, os nossos materiais. Agradeço a sua audiência. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta o vídeo, compartilhe, mande para alguém, assine aqui o nosso canal, né? E que Deus possa te abençoar. Um 2026 cheio de bênçãos, de sabedoria para você conduzir a sua classe. E nós nos vemos aqui, se Deus permitir, no próximo vídeo. Deus abençoe.